sobre a perspectiva da filosofia moderna, dos interesses confluentes entre filosofia moderna e educação moderna. Que linhas se cruzam dentro desse discurso? Para começar, nós vamos lembrar que a atmosfera deste mundo moderno que surgia, assim intitulado pelos acontecimentos históricos, não simplesmente como uma derivação cronológica, nós temos um movimento muito forte durante a Idade Média e que enfraquece depois da Alta Idade Média, depois da crise no Império Romano-Germânico, que é a questão da forte influência teológica dentro dos conhecimentos filosóficos. Então a gente percebe que as explicações teocêntricas, onde dentro do uso da razão e das filosofias aristotélicas, da filosofia tomista, dentro da filosofia também de Santo Agostinho, de Platão, a gente percebe uma compreensão mais religiosa desses fenômenos do pensamento clássico e até algumas outras interpretações diferentes que veio lá do mundo clássico. No surgimento da modernidade, então, o clima que acontecia para o surgimento, para essas condições de possibilidade de outras correntes do pensamento, era justamente este início de conflito e de negação dessas explicações mais centradas numa explicação divina para os acontecimentos naturais e para a própria vida do homem. Então nós temos aí autores importantes que vão surgir nesse período, e nós temos também como um movimento forte cultural, artístico, filosófico, econômico que surge nesse contexto, que é o Renascimento, datado aí mais ou menos entre o século XIV e século V, um movimento muito importante para nos ajudar a pensar os conflitos políticos, os conflitos de pensamento, os conflitos culturais que vão surgir supostamente em um novo mundo. Novas aspirações, novas indagações, novas inconformações, ou melhor dizendo, novas dúvidas para problemas velhos. Então, nós compreendemos, de acordo com vários autores que escrevem sobre esse início de modernidade, que o que concentra muito forte esse pensamento é a tentativa de um afastamento das explicações mais tradicionais da filosofia. E quando a gente fala numa filosofia, dentro dessa articulação com a educação, essa nova compreensão da educação, de como se dá o conhecimento, como se processa o conhecimento, por onde vai a teoria do conhecimento. E a gente avança então nessa conversa, nesse diálogo sobre a filosofia moderna, entendendo também esses novos olhares que vão surgir, tá? A gente percebe que na própria instituição Império Romano vão existir duas crises, pelo menos. A primeira crise é uma crise nos temas hegemônicos, como direito canônico, direito romano. Outra crise que vai surgir também muito forte são crises políticas, né? Os senhores, os vassalos, a questão da propriedade da terra, essa não posse total da terra, o trabalho do camponês dentro de uma terra que não era sua. Então, essa crise nas relações econômicas definidas pela posse da terra e pela agricultura, pela atividade de pastoreiro, uma outra forma econômica que vai surgir no mundo, né, sobretudo lá na Europa, uma forma não mais pautada no feudalismo, mas esse surgimento, essas condições de possibilidade do surgimento do próprio capitalismo. Nós temos também, nessa conjuntura toda, o que a gente pode chamar de novas perspectivas e olhares. Nessas novas perspectivas e olhares, nós temos o Renascimento, como eu falei, e nessa vertente do Renascimento, que vai oferecer essas condições primeiras para o surgimento desses novos pensamentos, nós temos o Iluminismo como uma teoria filosófica, política, econômica, que vai ajudar muito nessa movimentação intelectual desse período. Então, o Iluminismo são justamente aquelas ideias onde vão acreditar que a seta do conhecimento precisa girar. Não apontar mais somente para explicações metafísicas ou fora desse contexto possível de centralidade do homem, mas fazer com que agora a seta do conhecimento
busque as suas perguntas e as suas explicações no próprio homem. Então surge um novo humanismo provocado já pelo movimento do Renascimento, onde o iluminismo vai mostrar os seus pensadores, diversos pensadores, portanto formas do pensamento iluminista e não uma única, né? Vai mostrar a importância da razão como a grande mediadora entre o conhecimento e a ciência. A razão como a forte condutora do esclarecimento humano. Tá? Então, esse momento são as perspectivas e olhares que se formam numa outra forma de conceber o conhecimento, de pensar a própria educação. Aí nós temos, assim, por um lado, uma época de grande efervescência intelectual, muitos pensamentos, muitos pensadores surgindo na humanidade. Por outro, um momento de grandes conflitos também intelectuais, entre platônicos e aristotélicos, entre concepções humanistas cristãs, concepções humanistas leigas. Então, pode-se dizer que uma nova forma de humanismo surge. Um humanismo agora centrado novamente numa visão antropocêntrica. Por que a gente fala novamente? Porque se nós vamos revisitar a história da filosofia, a gente percebe também uma volta aos clássicos gregos, a filosofia grega, até a filosofia greco-romana naquela passagem mais de influência dentro de Roma, dentro da cultura romana, da cultura grega. Então, quando a gente percebe a confluência, né, do que a gente chama de cultura helenística, a volta a essa filosofia, a essa compreensão também da necessidade do homem ser regido pela razão, do conhecimento para ser eleito como verdadeiro, como válido, ser regido pela razão. Então, uma volta a este contexto da filosofia grega, dos filósofos clássicos, Platão e Aristóteles, uma releitura, até uma releitura do que foi apresentado dentro da cultura greco-romana, tá? Da realidade helenística. E nós temos que mais dentro desse contexto, nós temos dentro do próprio movimento iluminista, segundo um autor importante, o Danilo Marcondes, ele vai dizer exatamente assim: iniciação à história da filosofia, sistematiza o iluminismo. Esse período se chama, portanto, século das luzes, como sendo o movimento do pensamento europeu mais fortemente, portanto, surgido na Europa e de maneira mais definida na França, que concentrou principalmente nas últimas 5 décadas do século XVIII e influenciou os movimentos de libertação no século XVIII. Então, o iluminismo como uma teoria fundante de tantos movimentos que lutaram, que reivindicaram, que entraram em conflitos dentro dos seus estados, dos seus territórios, pelos direitos civis, pelos direitos individuais dos cidadãos. Tanto é que nós temos aí a Revolução Francesa, fincada ou inspirada nesses ideais iluministas. E como derivação desse iluminismo, nós temos também as ideias liberais. Então, o início do liberalismo também, como uma teoria política e econômica, que também vai reivindicar o homem como proprietário, como direito à liberdade individual, e que vai alimentar justamente essa visão mais política e econômica do homem se mover dentro da sociedade e dentro dessa autonomia política também de pensar, de sonhar em eleger os seus representantes. Então, essa era a atmosfera, essas eram as perspectivas da filosofia e nessa conjuntura de educação moderna. Aí nós temos também as ideias bem centrais desse período, tá? E dentro delas, essa tentativa de uma ciência mais ativa, mais prática e menos contemplativa, menos intuitiva. E o combate à explicação religiosa das ideias de que os fenômenos naturais ocorrem porque são intuídos e que existem explicações que não dá para serem tão especuladas, portanto tem que ser somente entendida. Então, o combate a essa forma de conhecer, onde a relação causa e efeito vão ser princípios importantes para o conhecimento científico. Então, tudo precisava ser provado, tudo precisava ser examinado no campo do conhecimento.
Aí nós temos a questão do geocentrismo também, que era bem característico da época, era uma das ideias centrais, essa crença de que a Terra ela era o centro do universo, a crença na finitude do universo, que era possível pensar a verdade das coisas através desta finitude, portanto, existiam categorias que poderiam ser investigadas, porque o cosmos, ele obedecia a uma ordem, porque o universo estava localizado dentro de determinada ordem, dentro de determinada finitude. Então, tudo se explicava pela finitude do universo, tá? E a Terra também como esse grande elemento de todo o sistema, né? A Terra como a figura central do universo. E em contraposição, aí nós vamos ter outros autores, outros físicos, matemáticos que vão surgir e que vão justamente criar outra teoria. A teoria, como todos nós estudamos, do heliocentrismo, né? Que o Sol seria o centro do universo, né? De todo esse sistema. Que, portanto, que o universo não seria finito, pelo contrário, o universo seria infinito. Então, a teoria da infinitude do universo é que vai ser abraçada pelos novos cientistas e pelos novos filósofos, portanto, da educação. Aí nós temos aí o nascimento de uma nova ciência da natureza, também, portanto, uma nova compreensão ou surgimento de uma filosofia da natureza. A passagem da ciência especulativa para uma ciência mais prática, como eu falei, mais ativa, menos intuitiva, menos contemplativa, não se pensar mais o mundo como uma ordem fixa, mas pensar nele dentro de uma conjuntura infindável de conhecimento e de investigações. E investigações que precisavam acontecer, que não poderiam se limitar ao ponto da incompletude ou da incompreensão humana acerca de alguma coisa, de algum fenômeno, e delegar ao aspecto metafísico, a explicação metafísica. Não, tudo precisava ser comprovado, tudo precisava ser pensado, ser calculado. Aí a importância da matemática, a importância da física, da álgebra, da geometria, tá? Muito forte nesse início da modernidade. E nós temos aí então como autores importantes nesse período, nós temos aqui o Giordano Bruno, que vai dentro dessa teoria da infinitude do universo, então desestabilizar muitas teorias. Nós temos Copérnico, Newton, Galileu, que também provocam uma grande crise no pensamento, no eixo do conhecimento, até então entendido pelos filósofos da época, né, os cientistas da época. E temos aí a questão também de um autor muito importante, que é Francis Bacon, que vai dizer o quê? Conhecer é poder, saber é poder. Por quê? Porque a natureza está aí para ser interpretada e para ser administrada pelo homem. Então, o homem como intérprete da natureza, tá? O homem como o ministro, aquele que vai operar sobre a natureza. Então, essa nova compreensão da posição do homem diante do mundo, tá? Do conhecimento da natureza, do conhecimento das coisas. E nós temos um grande autor também desse período, que é o grande nome do início da ciência moderna, o início da modernidade, da própria filosofia moderna, que é René Descartes. René Descartes, ou chamado de forma latinizada, né? O Renatus Cartesius. Então, esse grande autor também, através do seu Cogito Ergo Sum, que vai influenciar enormemente por uma outra transição da teoria do conhecimento, uma outra compreensão dos nossos processos cognitivos, da forma de se fazer ciência, um método como algo necessário para a gente conhecer a verdade, para todos nós termos acesso ao conhecimento verdadeiro. E é por aí que vai, e a gente, numa outra fase, sobre a filosofia moderna, que é muito longo, depois dessa panorâmica, a gente então traz os autores para conversarmos.